nos dias de hoje e amanhã. Muito obrigada, professora Gláucia. Então, em nome do PIBID, agradeço as suas palavras e passamos à nossa palestra de abertura do 17º Seminário do PIBID. Então, convido a nossa palestrante, a professora Sueli Guadalupe de Lima Mendonça, docente da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp, campus de Marília, São Paulo, que proferirá a palestra com o título Desafios do PIBID em uma Sociedade Democrática. Para participar, juntamente com a professora Sueli, convido o professor Alexandre Silva Virgínio, coordenador de área do Núcleo de Sociologia do PIBID-URGS, para mediar o diálogo entre os participantes que nos acompanham aqui no nosso canal. Muito bem-vindos e contigo, com vocês. Ok, muito bom dia, então, a todas, todos e todes. É uma alegria e uma satisfação a gente poder estar compartilhando esse momento, então, da abertura do nosso 17º Seminário, não é, do PIBID-URGS, né, e uma alegria maior ainda poder contar com a professora Sueli Guadalupe de Lima Mendonça aqui conosco. Seja bem-vinda mais uma vez. Uma satisfação, uma alegria enorme poder dividir esse espaço com você, Sueli, né? Queria também cumprimentar a Lúcia, aqui nossa coordenadora institucional, né? Cumprimentar as professoras Cíntia Boll, nossa pró-reitora de graduação, a Gláucia Helena, que também fez a sua fala aqui, sua intervenção como coordenadora da Coordenadoria das Licenciaturas da URGS. Dar também um bom dia especial em cumprimento às professoras e professores coordenadores de área do PIBID, né, às PIBIDianas, PIBIDianos, aos supervisores e supervisoras das escolas, às equipes diretivas das escolas também, que nos acompanham aqui. Né? Aproveitar também e pedir um pouco, né, escusas pelo momento inicial, né, que nós tivemos aqui um problema com a plataforma do YouTube, da transposição então dos dados para o YouTube, mas isso a gente vai tentar contornar aí ao longo do seminário. Tá? Então, de pronto, queria apresentar a professora Sueli. Ela possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. Tem mestrado em Educação pela Universidade Federal de São Carlos e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo, a USP. É docente da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp, campus de Marília, e tem sido coordenadora e vice-coordenadora do núcleo de ensino dessa instituição. Foi coordenadora institucional do PIBID-Unesp no período de 2012 a 2018. Coordena o programa Residência Pedagógica da Unesp e o mestrado profissional de Sociologia em Rede Nacional Prof.Sócio, desde 2018, além de integrar o programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Unesp, campus de Marília. É co-coordenadora também do Grupo de Trabalho e Ensino de Ciências Sociais, da ANPOX, e do Comitê de Pesquisa e Ensino de Sociologia da Sociedade Brasileira de Sociologia, a SBS. Tem experiência na área de educação, com ênfase em política educacional, atuando principalmente nos seguintes temas: formação de professores, ensino-aprendizagem e ensino de sociologia. É líder do grupo de pesquisa Implicações Pedagógicas da Teoria Histórico-Cultural. Né? Dizendo isso, queria comunicar que nós combinamos com a professora Sueli em torno de 30, 40 minutos, não é? Claro, deixando ela muito à vontade, né, para a gestão desse tempo. E depois, após, a gente vai poder, então, interagir com a professora a partir do chat aqui, não é? Que vocês têm à disposição para os seus comentários, questões, reflexões, enfim, né? Então, professora Sueli, nesse momento, não é, desafiador que nós temos, não é? Da educação nacional, já visto, né, que no último período nós temos enfrentado um conjunto de adversidades, pode-se assim dizer, né, no campo educacional,
eu, institucional, né, haja visto, inclusive, os últimos episódios envolvendo o MEC, né, se eu posso já, né, dizer isso, né. Então, professora Sueli, com você, não é, nós somos todos ouvidos. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Alexandre, obrigada, Lúcia, pelo convite. Foi um prazer conhecê-los, mesmo que de forma remota. Acho que a Alexandre a gente já se cruzou aí, né, Alexandre, no Rio Grande do Sul, quando a SBS foi aí, né, no Eneseb, lá em São Leopoldo. Enfim, a gente está atuando sempre, né, com a questão do ensino, formação de professores. E estar no seminário do PIBID, né, é um prazer enorme para mim, porque eu estou nesse programa desde a sua origem, né? Assumi a coordenação institucional aqui na Unesp em 2012, mas antes eu era coordenadora de área, e desde então, eu posso dizer assim, que a minha vida é PIBID, né? Assim, no sentido das prioridades acadêmicas, né? E no envolvimento, né? Naquilo que gosto de fazer, que é as licenciaturas. Então, e fazer licenciatura, para mim, está numa parceria permanente com as escolas da educação básica, né? Se há um sentido, né, na formação docente, esse está exatamente num diálogo, numa relação horizontal democrática com a escola pública. Então, os diferentes níveis de ensino têm que se conversar, têm que se conhecer, têm que saber estabelecer prioridades, né, saber onde está o problema, saber fazer um diagnóstico, saber avaliar com que recursos, com que forças materiais e políticas conta para poder enfrentar os desafios que vão se apresentando. E não foram poucos os desafios que a gente tem enfrentado durante a vigência do programa PIBID, né? Então, é importante dizer assim que o PIBID, eu falo isso, né? Vou até destacar isso no final dos meus slides, que o PIBID é uma utopia realizada, em parte, né? Porque ele teve momentos de um ápice que nos mostrou como é possível formar professores numa relação diferenciada, né, qualificada, que faz um sentido para os envolvidos, né? E aí, né, eu vou fazer um gancho com a fala da Lúcia, né, que citou Bakhtin, né, com a questão das escolhas para entender a fala do outro, né? A gente tem que saber a escolha que ele fez, o contexto, né? E lembrando que a linguagem, né, segundo Marx, é a expressão da consciência, né? E o que é a consciência? A consciência é um sistema psíquico que nós temos que nos orienta a fazer as nossas escolhas na vida, né? Então, nesse sentido, ao estar no PIBID, ao estar numa determinada perspectiva de educação, ao estar enfrentando e abraçando, né, uma concepção de educação que possa estar nos orientando a superar os problemas, isso expressa, sim, um nível de consciência de cada um de nós, né? E só que lembramos, a consciência é construída coletivamente com um filtro, né, individual das nossas necessidades, das nossas singularidades, que vai trazer a nossa contribuição também ao retornar, né, nas relações sociais aí, das nossas singularidades dentro do social. Então, ela é, ao mesmo tempo, um produto social feita por diferentes sujeitos numa relação permanente, né? Então, nesse sentido que eu entendo o PIBID, eu entendo que o PIBID traz essa inovação. O PIBID, eu tenho dito, né, nas minhas reflexões, em palestras, em textos, a história de formação de professores no Brasil, ela se divide antes e depois do PIBID, né? O PIBID conseguiu agregar diferentes concepções educacionais, eu diria assim, uma perspectiva, claro, progressista, mas que consegue
coadunar, né, exatamente porque ele tem uma relação democrática, né, com a escola da educação básica, essa sinergia, né, esse esforço que todos dedicam para poder fazer algo diferente. E esse algo diferente é exatamente buscar respostas para problemas que até então não se tinha, né? E se colocavam quase que intransponíveis. Então, o PIBID, eu tenho certeza que hoje à tarde, amanhã, quando vocês forem nos grupos de trabalho, começarem a discutir, apresentarem as suas experiências, vocês terão um monte de relatos nessa direção, de superação, de problemas localizados, de problemas diagnosticados e problemas que encontraram soluções. Podem não ser definitivas, mas são avanços no enfrentamento desse problema. E esses processos são extremamente importantes que a gente aprenda a lidar com eles como medida de formação. O que vocês, pibidianos e pibidianas, estarão, né, assim, levando do PIBID, mais do que resultados, é dominar processos, né? Aprender a fazer com a teoria. É isso que o PIBID permite, porque tem, de um lado, um professor que está nos orientando aqui no ponto de vista da instituição formadora, mas, ao mesmo tempo, tem o professor lá na escola básica que está ali no exercício da sua profissão, orientando o futuro profissional em como lidar com o problema. Então, esse desenho maravilhoso que o PIBID conseguiu congregar, né, estabelecer, é que nos permite ser um modelo de formação diferenciado, né? Então, eu quero agradecer muito, então, o convite de vocês, a URGS, né? É uma instituição muito importante na nossa sociedade, né, no nosso país, e vamos lá, agora, assim, um pouco mais direcionado para o tema da nossa mesa, né? Então, o tema, né, desafios do PIBID, uma sociedade democrática, né, que quando a Lúcia me convidou, né, falou, Sueli, qual é o tema, né? Na hora que eu vi o título do seminário, eu achei muito feliz. Falei, não, vamos falar sobre isso, que acho que a gente está precisando problematizar muito, né, sobre essa questão sociedade democrática, né? Então, pode passar, Camille? Avançar no slide? Sou eu. Entendi. Vi aqui, obrigada. Vamos ver se dá certo. Aí, então, pessoal, eu começaria com uma questão, com uma pergunta, né? Há democracia no Brasil? Né? Então, se tem, né, muito hoje presente um momento muito difícil que o país está passando. Nós nunca tivemos tanta afronta no sentido de uma desigualdade não só econômica, mas também política. Claro que a desigualdade econômica ela vai gerar já desigualdade política, né? Não temos os grupos sociais numa relação de equilíbrio, né, de correlação de forças, no sentido de se fazer respeitar as diferentes visões de processos, posições, né? Ao contrário, né? A sociedade de classes, né, ela vem no sentido que um grupo, de fato, vai ter o poder, né? Então, a democracia, na visão liberal, né, aquela que nasce, né, o Alexandre, meu colega de ciências sociais, pode me ajudar, né? A democracia mais recente, né, para não voltar aos gregos, quer dizer, a democracia na sociedade capitalista, ela nasce com a Revolução Francesa, que traz uma perspectiva de uma nova ordem social, né, para o mundo, né, e que se baseia, né, no regime de leis e garantias de liberdades individuais, né? Mas isso, né, em tese é interessante, porém, à medida que os grupos, né, sociais vão se estabelecendo nessa nova sociedade e os capitalistas, né, os burgueses se consolidam enquanto classe dominante,
toda vamos dizer assim, a declaração política da Revolução Francesa, que é norteadora aí, dos direitos sociais na sociedade liberal, ela se vê comprometida, porque, em outras palavras, né, a burguesia não consegue fazer jus, né, pôr à frente, concretizar a sua pauta política enquanto tal. Porque fazendo isso, ela não consegue depois manter seu próprio poder, né? Então, eu quero lembrar aqui o que nos diz respeito à educação, nós temos uma questão clássica dentro dessa discussão, que é educação, direito do cidadão, dever do Estado, né? Isso está posto lá atrás, né? Nesse momento da Revolução Francesa. E eu pergunto a vocês, até hoje, nós conseguimos concretizar esse direito no Brasil ou no mundo, tanto faz, né? Então, até hoje, nós estamos lutando por esse direito, né? Enfrentando adversidades que vão muito além da situação mais imediata, porque nós temos uma história, né? E é muito importante nós conhecermos a história, né, do mundo, do país, para compreender a origem dos nossos problemas. Muitas questões que nos parecem imediatas, localizadas, que tem ali naquela escola, tem aqui naquela outra, elas são, de fato, não questões localizadas, mas são expressão de problemas estruturais mais graves, né? Que, infelizmente, nem todos têm a consciência dessa origem, né? Então, conhecer a trajetória da educação no Brasil, bem como a sua própria história, é uma necessidade para o educador, para ele entender o papel histórico que ele tem a cumprir numa sociedade, o quanto ele pode fazer a diferença numa situação, num trabalho em sala de aula, com um grupo de alunos que estão, talvez muitos deles, à margem, né, de qualquer nível de cidadania, né? Infelizmente, nós temos isso. E a pandemia nos mostrou exatamente isso, né? Ao colocar, né, a saída, né, das atividades remotas, mais do que nunca as desigualdades econômicas e sociais se fizeram presente. Por uma parcela significativa de alunos e professores, né? Não é só alunos e professores também, não tinha acesso aos meios mais básicos, né, necessários para viabilizar essa atividade remota. E mais do que alunos e professores, escolas no Brasil não tinham condições mínimas, não tinha internet, não tinha equipamentos. Então, saiu, né, o censo escolar durante a Covid, lá eu não trouxe aqui esses dados que achei que ia ficar muito... quer dizer, ia desviar um pouco aqui da temática, mas lá traz informações que nos assustam, enquanto, assim, elementos da realidade educacional brasileira, né? Quando se fala em ensino híbrido, como a grande inovação da sociedade do conhecimento, etc., é uma desconsideração, sabe? É uma negligência com a realidade brasileira, quer dizer, é um desconhecimento da realidade brasileira. E só por isso é muito grave e a gente precisa, então, enfrentar, né? Vamos ver se entra. Aí, então, eu trago umas citações da Marilena Chauí, num livro que saiu o ano passado, que ela faz a introdução do livro, e ela faz uma retrospectiva sobre a questão da educação e democracia no Brasil. E ela tem eu trouxe aqui alguns fragmentos para a gente pensar, né, sobre a democracia. E ela fala assim: o coração da democracia é a criação e conservação de direitos. Como isso pode se materializar quando a gente pensa isso em educação? Né? É aquilo que eu acabei de dizer. Quer dizer, com a pandemia, quando a gente vê tanto o professor quanto o aluno, sujeitos centrais do processo de ensino-aprendizagem,
que caracteriza uma instituição social chamada escola, né, que tem seu significado social também definido, né, espaço, né, de produção e socialização de conhecimento. Todos os envolvidos nesse processo têm seus direitos garantidos, enquanto aluno, enquanto professor? Acho que essa é uma primeira questão para a gente pensar sobre a democracia. Aí, seguindo Chauí, um direito, porém, ao contrário de necessidades, carências e interesses, não é particular nem específico, mas geral e universal, válido para todos os indivíduos, grupos e classes sociais, seja porque é o mesmo válido para todos os indivíduos, grupos e classes sociais, seja porque, embora diferenciado, é reconhecido por todos. E essa última parte aqui, porque, embora diferenciado, é reconhecido por todos, é a questão chave para a gente pensar nessa relação desigual, né, que nos encontramos. Quer dizer, apesar de eu ter direito por morar numa periferia, né, de qualquer lugar desse país, que é desassistida do ponto de vista de serviços públicos, e não é reconhecido o meu direito à educação. E eu sou jogada à própria sorte para enfrentar um problema que é social e o Estado, o governo, a sociedade tem transferido esse problema para em nível individual. Então, essa é uma questão que nós temos que problematizar enquanto educadores. E aí, avançando, nós temos que buscar, como eu disse, a origem desses problemas, né? Então, nós temos, falando de Brasil, né, conservando marcas da sociedade colonial, escravista, patriarcal e patrimonialista, a sociedade brasileira é marcada pelo predomínio do espaço privado sobre o público e, tendo o centro da hierarquia familiar, é fortemente hierarquizada em todos os seus aspectos. Nela, as relações culturais e intersubjetivas são sempre realizadas como relação entre um superior que manda e um inferior que obedece, né? Acho que nada mais assim, emblemático, mas um exemplo maior que a gente pode ter relacionado a essa citação do que aconteceu nos últimos dias aí, né, com o vazamento do esquema do ministro da Educação com os pastores, né? É o privado dominando o público, é o privado determinando o que vai prevalecer, o que vai acontecer com o dinheiro público de que deveria estar sendo usado de modo isonômico, né, para atender às diferentes demandas em nível nacional. Então, o Brasil, desde a sua origem, ele traz esse mal de raiz, e que até o momento a gente, assim, já conseguiu identificar esse problema, mas ainda pouco conseguimos avançar para que ele deixe de ter uma hegemonia dentro da máquina estatal, né? Embora alguns governos mais, outros menos, isso aconteça, nesse último muito mais do que em outros, né? A gente ainda tem que aprender a forjar novos instrumentos de controle público sobre essas ações privadas dentro da máquina do próprio governo, né? Então, liberação de vaga de recursos do MEC, valer uma barra de ouro, sei lá quantos quilos de ouro que era cobrado, mais uma propina, dentro do próprio Ministério da Educação. Veja, gente, não é qualquer ministério, né? É um ministério característica social, né? Não é licitação de empresa, nada, é educação, se envolvendo diretamente com propinas, né? Então, essa assim, é a marca, a expressão desse problema estrutural apontado pela Chauí, que eu concordo plenamente. Bom, aí, para ser coerente com aquilo que eu disse no início, nós temos que ver a origem, né? Para mim, onde está a origem disso tudo, né? Então, a origem dessa situação
do Brasil, que, por exemplo, no que diz respeito à educação, é diferente do que é no Uruguai, que é na Argentina. Lá a educação tem outro espaço, uma outra relação entre governo e sociedade, né? No Brasil, exatamente pelo seu modelo agroexportador, né? Que veio lá da época no Brasil colônia, né? Onde a sua maior parte dos trabalhadores era escrava, né? Eram os escravos que davam sustentação para o modelo de desenvolvimento econômico, que foi uma escolha, né? Feita pelos colonizadores portugueses que aqui estiveram, vão deixar marcas muito, muito profundas no modelo de educação que nós temos aqui. Então, o fato é que a educação nunca foi um elemento para o desenvolvimento econômico do país. Ela nunca foi priorizada e nunca foi tida como estruturante dentro do desenvolvimento econômico. O que nós temos é um polo aqui a colar de excelência em pesquisas e em tecnologias, porém, a hora que pensamos na formação da educação básica, no nível superior enquanto uma totalidade, a gente vê o quanto é empobrecida, o quanto é negligenciada no sentido de não ser uma prioridade. E isso traz essa marca, né? E aí, se a educação é assim, formação de professores também vai refletir essa tensão. Então, a formação de professores, ela sempre enfrentou problemas estruturais, né? A gente vai ter muitos leigos, né? Se a gente pegar lá a história lá atrás, atuando enquanto tal, sem ainda ter a formação para exercer a profissão. E quando nós começamos a ter as instituições de nível superior formando professores, ainda assim, elas são muito aquém das reais necessidades que o país, o tamanho, né, quase de um continente, a gente para atender, né? Então, enquanto resultado, nós vamos ter o quê, né, dentro desse processo? Uma desvalorização muito grande da profissão docente, né, aliado a um esvaziamento da escola como espaço de formação e lugar de conhecimento. A escola vai, né, de uma instituição que, vamos supor, lá no início do século XX, ela tinha um papel social de aglutinar um certo respeito, né, uma certa significação social, ser professor de uma escola, ter uma escola na cidade, né? Há um esvaziamento hoje, assim, muito grande, no quase dizer assim, olha, escola não é preciso, né? Tudo se aprende pela mídia, pelas tecnologias ou pelo celular, né? E quanto, né, muitas vezes ouvido que o professor também é descartável. A gente já ouviu isso também, né? Ou seja, é muito difícil, né, a gente encarar uma profissão dentro do campo da educação. E nós que encaramos, merecemos sim esse reconhecimento social, que é um direito nosso, né, enquanto cidadãos e como trabalhadores profissionais dessa carreira, né? Acho que eu vou ter que ir um pouco mais rápido, né? Ai. Bom, só fazendo um pulo aí do tempo, eu vou falar um pouco mais, né, nas últimas décadas, onde as políticas educacionais, principalmente no fim, né, dos anos 90, elas vão trazer o que nós chamamos as políticas neoliberais, né, que vão trazer um impacto muito grande na educação, que vai no sentido, não só na educação, né, que essas políticas neoliberais tratam de tirar, diminuir o papel do Estado dentro da economia, da vida política também do país, mas também vai trazer a necessidade de mudanças estruturais para se ter uma nova frente de expansão do capital. É o que a gente chama de mercantilização da educação, que é necessário privatizar o que for possível, sucateando o setor público, né? E isso vale não só para a educação, mas também para outros serviços, né, públicos, né, como saúde, né, como transportes, como habitação, né? E no sentido, então, de quais são esses elementos que vão caracterizar?
a parceria público-privado, a criação infinita de fundações, no que nos diz respeito à educação, aligeramento da formação e, numa forma mais ampla, a desregulamentação de direitos sociais, né? Então, dentro dessa perspectiva, o que nós temos, então, é disputa de projetos que vão se colocar, né, que, ao mesmo tempo que vivenciamos, né, essa vinda dessas políticas neoliberais, né, acontecendo em nível mundial ao mesmo tempo, mas também tem as especificidades de cada país, e nesse caso, nós aqui no Brasil, vimos, pós-ditadura militar, num processo de redemocratização do país, né, que nos levou a ter uma Constituição que foi classificada, denominada aí como a Constituição Cidadã, que traz ali no campo da educação direitos fundamentais que nos garante, entre eles o financiamento público da educação, né, onde a União tem que gastar 18% do seu orçamento e estados e municípios 25%, e uma série de outros elementos fundamentais que vão caracterizar, né, um ganho, né, do ponto de vista de direito social. E dentro dessa perspectiva, o que vai nos trazer aqui também são assim, o lado político, né, as características dos governos que vão, então, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, tendo Paulo Renato como ministro da Educação da época, ele abraçou, né, com toda a amplitude do seu governo, essas diretrizes neoliberais, né? Então, a avaliação em larga escala, né, a questão do Enem, do Provão, começa ali com o Paulo Renato, né? A questão das parcerias público-privado, criar as organizações sociais que são públicas, mas de direito privado, quer dizer, a origem das fundações começa aí a coexistir dentro de instituições públicas, né? Então, a gente tem assim, um início de um aparelhamento do Estado seguindo essas diretrizes neoliberais, né? Aí, quando vem o governo do PT, a gente tem, eu diria assim, disputas internas em qual direção se ia se fortalecer essas políticas ou se ia ter uma ruptura, né? Ruptura não chegou a ter, mas eu diria que houve programas fundamentais, né, que nos auxiliaram muito, e aí que eu vou chegar no PIBID, né, que é o que eu quero trazer um pouco a origem, a história do PIBID para vocês aqui. Então, dentro dessa política, né, maior, né, no governo do PT, a gente tem mudanças, né, no governo do PT que começam assim, trazendo a CAPES, que é um órgão até então destinado ao ensino de pós-graduação, que tivesse um olhar para a educação básica. A partir daí que foi essa Lei Federal 11.502, a CAPES começou a ter uma diretoria da educação básica. E dentro dessa diretoria começou a serem forjados programas voltados para a educação básica. E vários programas foram criados, né? Foram criados o PIBID, foram criados o PAFOR, mas também foram criados o LIF, que era um programa de infraestrutura voltados para as licenciaturas. Foi criado também o Prodocência, Jovens Talentos, também esquecendo, são esses os principais. E esses principais, esse conjunto, né, de políticas, de programas, eles atuando ao mesmo tempo, trouxeram para a licenciatura dentro desse contexto, né? Então, 2007, né? A partir daí, 2007, o PIBID começa em 2007, seu primeiro edital, e os outros programas vêm junto, né? Dentro dessa política, né? Eles vão criando uma condição muito favorável, né? Para o fortalecimento da licenciatura. Eu confesso para vocês, né, nesse momento histórico específico, quando apareceu esse programa, eu falei, nossa, mas será que é verdade? Será que é tudo isso, né?
E a Unesp aqui, nós participamos desde a primeira possibilidade das estaduais participar, que foi no edital de 2009, né? E a gente conseguiu, né, fazer um esforço aqui, participar daquilo que era possível pelo edital das licenciaturas, e começamos. Aí participamos do LIV, de Parfor, então foi uma série de programas que a instituição, e assim como a Unesp, as outras, né, foram se envolvendo, que deram uma outra energia, uma outra condição de fazer formação de professores, né? Porque havia um reconhecimento social dessa profissão, que se materializava via o pagamento de bolsas para os envolvidos, então, para os professores da instituição formadora, para os professores da educação básica e também para os futuros professores, ou seja, os estudantes, né? E com recursos, gente, com recursos para desenvolver as atividades na escola ou na licenciatura. Então, isso tudo fez uma diferença que, eu diria assim, superou defasagens históricas que tínhamos até então, sabe? Superou no sentido da qualidade, a gente conseguiu dar saltos qualitativos nas diferentes licenciaturas que nos colocaram numa condição de propositor, né? A gente não estava correndo atrás, a gente estava propondo coisas inovadoras no sentido, vamos dizer assim, qualitativo, né? Não no discurso de mercado, inovador no sentido de estar atendendo e respondendo aos problemas postos na escola de uma maneira criativa, intencional, planejada, né? E com resultados que eram verificados, né? Então, nesse sentido, o PIBID, né, que começa... antes de avançar, eu queria destacar que até então, né, o que era inovador dentro do PIBID, ele superava o modelo de formação de professores hegemônico, né, que tinha desde a década de 30 no Brasil, que era o famoso 3+1. O que é esse 3+1? 3 anos de bacharelado e o último ano com as matérias pedagógicas. Esse modelo, enquanto estrutura e concepção, perdurou até início aí desses dos anos 2000, 2001, quando veio uma resolução do Conselho Nacional de Educação que quebrou com esse modelo. Mas enquanto concepção presente na universidade, né, ainda estava muito... Eu acho que ainda está em menor grau, mas ainda não podemos dizer que esteja superado, em achar que o aluno primeiro tem que fazer o bacharelado e depois o tempo que sobra, se quiser ser professor, fazer as matérias que faltam, né? Hoje a estrutura curricular não permite isso, mas é uma outra discussão que a gente ficaria aqui muito tempo, né? Mas a gente vai avançando em busca desse melhor modelo. E esse melhor modelo é como eu classifico o PIBID, como um modelo de coformação, que é uma parceria às instituições formadoras com a Escola da Educação Básica, juntando numa relação horizontal democrática no mesmo espaço que é a escola, ou seja, o lugar onde é o locus, né, de ofício do professor, os três sujeitos, essa tríade que se necessária para fazer, né, a formação. Então, o PIBID, ele vem nessa toada, ele vem com essas mudanças e que vai trazer impacto, sim, né? E aí eu listei algumas, né? Então, as contribuições do PIBID, articulação, teoria e prática, pautado no tripé ensino, pesquisa e extensão, princípio norteador da universidade pública, trabalho coletivo na elaboração e implementação de atividades de reflexão, mediação, desenvolvimento de metodologias, estratégias e intervenções na escola, nova qualidade da licenciatura frente ao embate permanente com o bacharelado, fortalecimento da parceria Universidade e Educação Básica, inclusive com os órgãos de gestão das secretarias municipais e estadual de educação. Isso tudo vocês vão conseguir ver aí na prática de vocês, tá? Valorização da pesquisa e do projeto político-pedagógico da formação do professor, resgate da escola como espaço de produção e socialização de conhecimento,
com organização de eventos e vivências científicas e culturais, feiras, mostras, bolsas PIBIC Júnior, crescimento significativo da presença de trabalhos referentes ao PIBID, via eventos mais importantes de cada área do conhecimento, levando o debate educacional nesses espaços, formação política aos sujeitos envolvidos na defesa dos programas, proporcionando uma dimensão diferenciada na apreensão das políticas educacionais. Então, essas contribuições do PIBID, principalmente pelo que ele vai passar enquanto um programa que foi atacado, que começa a ser atacado à medida que a correlação de força vai... Travou aqui, Camila. Não está entrando. A correlação de força vai trazendo novos enfrentamentos, né, dentro ainda do próprio governo do PT. A gente vai ter, então, uma situação em que a gente vai começar a ter atrasos no pagamento das bolsas do PIBID, né? Então, o PIBID começa, eu diria que o edital de 2013, que teve vigência, né, de 2013 até 2018, né? Ficou 4 anos. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, Felipe, perfeitamente. Ah, tá, só o slide que sumiu, então tá bom. Vocês estão vendo os slides? Porque sumiu para mim. Sim, estamos vendo os slides. Eu não estou vendo, então agora eu vou... Nós estamos naquele slide da Lei Federal 12.796. Então, e para mim não está nada aqui, deixa eu ver se eu consigo. Agora passou para o crise. Ah, então, para mim não está passando. Então, eu vou voltar aqui para o meu material, tá? Eu vou localizar aqui. Eu pediria, então, Camila, para você ir passando aí, se desce, tá bom? Tá bom, nós temos uma pequena instabilidade agora no MConf, mas seguimos. Certo. Então, vamos lá. A lei me avisa que eu passo, tá? Certo, tá. Então, eu estou na lei federal aí. Então, assim, antes de ir para a crise, né, que eu ainda tinha esse slide, essa lei federal, pessoal, foi um grande avanço que estava meio despercebida dentro do contexto, mas ela foi, assim, muito significativa. Por quê? Ela é uma lei federal que instituiu o PIBID, né, como uma política pública. E esse é o nosso embate hoje, né? Então, a gente já tinha, mas vamos dizer assim, tinha na lei, mas tinha que fazer valer, né? Fazer se concretizar, né? Agora, e essa lei, ela alterava o artigo 62 da LDB, né? E que, então, que deixava muito claro, né, que a União, o Distrito Federal, Estados e municípios incentivarão a formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica pública mediante um programa institucional de bolsa de iniciação à docência a estudantes matriculados em curso de licenciaturas de graduação plena nas instituições de educação superior. Aqui eu quero fazer um destaque, porque nesse momento histórico, assim, um pouco mais à frente de 2015, que quando começa a crise, né? 2014, dezembro de 2014, pode passar, Camila, estamos aí, crise, dezembro de 2014. Começa com o atraso de bolsa, a gente estava no Enalic lá em Natal, já era um indício, porque havia já uma questão mais ampla, que era dentro do governo Dilma, uma questão do pré-sal. O pré-sal tinha sido descoberto, né, e havia muita expectativa do governo com relação dos recursos que daí iam sair para o país. E do que se falava na CAPES, e nesse momento histórico é importante dizer que a CAPES incentivou a participação dos coordenadores institucionais na gestão do programa. Nós tínhamos reuniões, ao menos uma reunião presencial por ano lá em Brasília, todos os coordenadores, né, de PIBID, para discutir, né, exatamente o programa. Havia relatórios, até hoje estão disponibilizados os relatórios da CAPES referente
a DEB, né, esses programas que eu citei aí para vocês, então havia diálogo, a gente conversava, a gente discutia os elementos importantes para estar nos editais do PIBID, enfim. E dentro dessas reuniões, o presidente da CAPES, naquele momento, que era o Jorge Guimarães, ele nos disse numa reunião que o dinheiro do pré-sal seria uma parte significativa destinada à formação de professores e valorização do professor e da escola pública. Então, veja, né, lá atrás já se anunciava um pouco a perspectiva de onde ia ser usado esse dinheiro. E foi exatamente o pré-sal, uma das causas, né, não a única, mas uma das principais, que gerou, né, toda a crise para o impeachment do golpe, né, parlamentar e jurídico contra a presidente Dilma, né? Então, essa movimentação que aconteceu, né, com esses programas, principalmente o PIBID, que começou a dar certo, os alunos começaram a ir para os eventos, gente, era só alegria, né? Quem participou, não sei se os colegas aí da URGS, né, certamente, né, participaram desde o início, né, mas não sei se Lúcia, né, Alexandre estavam envolvidos desde então. Era um momento que eu falo de uma utopia realizada. A gente tinha dinheiro, porque era dado R$750 por bolsista como financiamento, né, para financiamento das atividades nas escolas. E esses recursos propiciavam tanto desenvolver essas atividades, que incluíam levar os alunos para museus, ir ao cinema, levar contador de história nas escolas, ir ao teatro, gente, as mais diferentes experiências, como também ir aos seus congressos científicos na sua área de ensino, né? Eu fui em vários encontros do ensino de física, encontro do ensino de química, o encontro do ensino de sociologia, nós criamos até o nosso evento, Encontro Nacional de Ensino de Sociologia na Educação Básica. Enfim, há uma movimentação muito grande a partir dessa leitura, né, dessa mudança que traz. Aí vem a crise, que já começa uma coisa maior, mas o PIBID vira, vamos dizer assim, um alvo, né? E aí começa a ter atraso no pagamento, né? Não vai se poder pôr novos bolsistas quando havia vacância de bolsa. E, por último, uma última tentativa ainda dentro do governo Mercadante, veja, ainda governo do PT, isso era o mais difícil para a gente naquele momento entender, enfrentar, né? Mas que queria mudar o desenho pedagógico do PIBID e colocá-lo dentro de uma outra perspectiva, coisa que nós resistimos bravamente. Pode passar, Camille. Aí veio o golpe, né, em 2016, e aí a gente já sentia que algo muito ruim estava rondando e se concretizando, né? Aí não só a Dilma perde o poder, mas também os diretores da CAPES ligados diretamente ao PIBID também caem, né? Carmen Neves, uma pessoa incrível que tinha uma visão de educação, de formação de professores muito boa, e o nosso querido Helder Eterno da Silveira, né, que era a pessoa que aglutinava com a sua simpatia e competência essa articulação em nível nacional que gerou, e foi ainda dentro da gestão deles, que foi criado o FORPIBID. O FORPIBID inicialmente foi uma sugestão da própria CAPES. Daí, numa discussão interna nossa de coordenadores, achamos que nós deveríamos ter autonomia frente à CAPES, que foi um acerto, né? A gente conseguiu, e o FORPIBID, a partir daí, assume a luta em defesa dos programas, levando uma mobilização nacional que, gente, foi a coisa mais linda que eu já participei, assim, na minha trajetória enquanto educadora, de via os abaixo-assinados e das ações PIBID na rua, né, PIBID na praça, teve até PIBID na praia, né, de levar para a sociedade os trabalhos que a gente fazia dentro dos programas, junto com os alunos, né, tanto da educação básica quanto da universidade. E isso gera, assim,
uma empatia, apoio popular à nossa causa, que foi materializado em 3, 4 abaixo-assinados, que no último a gente conseguiu 318 mil assinaturas. Eu lembro de a gente receber lá em Brasília, lá na UNB, que era o nosso quartel-general, assim, abaixo-assinados encardidos, né, que chegava pelo correio, a gente ia no correio com aquelas caixas de quitanda, sabe? Enchia de envelopes, de mais envelopes, a gente abria os abaixo-assinados, que vinha sujos, vinham encebados, mas porque passou por muitas mãos, e isso dava um maior orgulho, né? Inclusive vinha cartinha de criança com desenhos, falava assim, mercadante, deixa o PIBID continuar na minha escola. Nossa, coisas marcantes. Mas, enfim, correndo pouco, né, Alexandre? Acho que eu já devo estar estourando o tempo. Veio o governo Temer, veio as contra-reformas, né, da educação, né, a EC, a PEC da morte, a reforma do ensino médio, a reforma trabalhista, e nós amargamos uma perda, uma desregulamentação nunca vista de direitos sociais de uma só vez, né? E nesse processo há uma mudança de secretários dentro do MEC, dentro da própria CAPES, né, dos gestores, e que coloca a Maria Helena Guimarães e Castro, né, como a nova secretária executiva do MEC, e é ela, então, que vai trazer à tona, tentando matar o PIBID com a proposta do residência pedagógica. E por que residência pedagógica? Porque aqui em São Paulo, só para informar que a Maria Helena Guimarães e Castro, infelizmente aqui do meu estado, né, ligada à Unicamp, mas nunca atuou lá como docente, e sempre esteve nos cargos aí ligados aos governos do PSDB, ela então, aqui em São Paulo, teve uma experiência chamada residência pedagógica, que eram os alunos que eram estagiários da licenciatura, ganhava uma bolsa para trabalhar como segundo professor, né, dentro da sala de aula. Esse programa não deu certo, mas ela se apegou nele e também se pautou numa experiência da Unifesp aqui, que também chama residência pedagógica, que foi assim, que dá certo pela organização que, né, eles têm lá enquanto licenciatura. Então se apropriou de um nome positivo para tentar mudar, tirar o PIBID, porém usando toda a estrutura, né, o capital cultural político do PIBID. Foi isso que aconteceu. Aí houve um embate, um enfrentamento dos movimentos sociais em torno do PIBID, foi grande, nós conseguimos várias audiências públicas nesse período no Congresso Nacional e também em algumas assembleias legislativas, acho que aí no Rio Grande do Sul teve uma ou duas, aqui em São Paulo nós fizemos 2, em outros lugares também ocorreram, e várias manifestações de câmaras, né, municipais no sentido de apoio que chegavam lá nas audiências públicas da Comissão de Educação do Senado e da Câmara dos Deputados. Gente, essa nossa atuação foi fundamental, porque aí o diálogo com o FORPIBID e o CEIS foi rompido, porém o pessoal, o FORPIBID, com o apoio dos parlamentares, conseguia chegar no CAPES e eles tinham que nos receber e dar respostas, né? Bem, só para acelerar um pouco, pode mudar, Camila? A gente então consegue os editais, né? Quer dizer, a gente consegue ter a convivência, a coexistência dos dois programas, PIBID e RP, que foi definido assim, num evento que teve aqui no Hilton Hotel, aqui em São Paulo, um hotel super chique, né, que não era aberto ao público, mas o Helder foi convidado e ele defendeu, assim, consultando a gente, falou assim, nós não temos correlação de força para ganhar, mas vamos conviver com os programas, e foi a saída que a gente conseguiu. Inclusive, nesse ano, a gente conseguiu uma audiência com nós, que eu digo FORPIBID, uma audiência com o ministro da Educação, Mendonça Filho, onde a gente levou as 318 mil assinaturas né, defendendo a existência do PIBID. E foi nessa conversa que foi garantido a gente que então ia ter PIBID e RP, né? Aí vieram as portarias que se colocaram, né? E enfim, a gente conseguiu
conviver e temos convivido. Então, 2018 é a primeira vez do Residência Pedagógica, houve um boicote mesmo, principalmente das IES da região sul e sudeste, que estavam muito envolvidas com a luta pela defesa do PIBID e via na criação do RP um golpe contra o PIBID. Outros IES entenderam que a gente tinha que aproveitar o espaço do RP e dar a nossa cara ao RP, não a cara que a Maria Helena queria. Né? Eu acho que, em tese, a gente conseguiu fazer isso. Né? Enfim, mas só que no edital de 2020, ainda em 2018, a gente tinha um curto dinheiro para custeio e já no edital 2020 nós não tínhamos nada para custeio. Então, era uma briga que tinha uma disputa de concepção de programas do PIBID, o RP virar programa só de bolsa e não mais um programa que também envolvesse um custeio de suas atividades, né? E hoje a gente está brigando, né? Pode pular algumas considerações, vamos para o hoje, aí, Camila, por favor. Aí, então, hoje o que nós temos, né? Então, a partir da nossa mobilização também, no ano passado, quando vocês vão se lembrar que vocês participaram do atraso do pagamento das bolsas, né? Por incrível que pareça, por mais contraditório que isso possa soar, a presidente da CAPES nos recebeu, né, enquanto movimento organizado ForPIBID, com certo destaque, e aí nós conseguimos retomar um diálogo, porque estivemos juntos no Congresso Nacional, porque no Congresso Nacional nós tínhamos um trânsito, isso nós aprendemos enquanto gestores de programas e participantes do programa, aí falar com o parlamentar, né? Então a gente conhecia muito bem esse caminho das pedras lá dentro do Congresso, o que favoreceu uma unidade de ação junto com a presidente da CAPES, né? E aí conseguimos, então, aquela mobilização e as emendas suplementares no orçamento que garantiu o pagamento das bolsas, né? E a partir daí, então, o que nós conseguimos juntar a CAPES, né? De novo, o diálogo, e isso se materializou em a gente apresentar uma série de questões que nos incomodavam muito, que estavam presentes nos editais, especialmente no Residência Pedagógica, embora vocês não tenham, né, o RP aqui, mas devem saber que o bolsista RP, se ele saísse do programa por algum motivo, ele tinha que devolver todas as bolsas que ele recebeu. Todas, enquanto que no PIBID não. Então, ficou meio que, sabe, nessa luta aí em defesa do PIBID, ficou preservado a sua história e o seu capital. Mas na residência, eles tentaram colocar aquilo que eles de fato acreditavam muito justo. Para eles era se o bolsista desistisse, não importasse o motivo, tinha que devolver tudo que recebesse. Então, essa foi uma das coisas a mais, né, pesada que a gente conseguiu negociar e tirar, né? Já estava bem amenizado já no último edital, mas acho que agora parece que isso vai ser, de fato, limpado né, das normas, né? Conseguimos... Oi. Não, se tu puderes ir concluindo, a gente te agradeceria, né, não querendo te molestar, já o fazendo. Sim, sim. Tem, na sequência também tem as mesas de sessão de relatos, tá? Desculpa. Tá bom, desculpa. Eu que peço desculpa. Então, no teu tempo, imagina. Tá bom. Bom, então, estamos agora, só por último aí, né? Com o projeto de lei 3970 da deputada professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, que traz de novo aquela lei que eu mostrei para vocês, né, que traz o PIBID como política pública, de novo colocar o PIBID, né, ele foi revogado aí para a reforma da Previdência. Então, para encerrar, né, e é bem encerrar, pode mudar aí, eu trago duas imagens para voltar na nossa questão principal, né? A democracia no país, então, põe aí essa cena, né, do pessoal catando osso para comer, né, que é de setembro do ano passado, né? Pode ir para outra imagem, Camille, por favor? Que é exatamente aquilo que era lixo no momento anterior, vira mercadoria no momento seguinte,
e com esse destaque, né? Osso R$ 4 o quilo e osso é vendido, não é dado, né? Então, nesse momento que a gente vive essas contradições da nossa sociedade, enfim, que não vai dar tempo de eu falar mais, já falei demais, desculpe, ao mesmo tempo eu tenho essa esperança aqui, que é a última foto aí, por favor, Camila. Fica a PIBID, que essa imagem foi uma que como fala, ficou muito conhecida na época das nossas mobilizações, as crianças envolvidas na defesa, desde pequenininho, da defesa de um programa. Eles sabiam o que era o PIBID e por isso lutavam por ele. Então, gente, muito obrigada, desculpa ter falado demais. Agora passou aqui para mim. Eu estava lá na minha cena. Mas, obrigada, Alexandre, desculpa aí ter ultrapassado o tempo. Sueli, nós é que temos que agradecer e cumprimentar. Eu acho que a gente tem alguns minutinhos ainda para ver se tem alguma questão. Eu acabei colocando alguns comentários, tá, acompanhando a tua fala, que eu vou compartilhar aqui e deixar aí também os participantes muito à vontade para qualquer questão, né? Vou fazer um comentário breve, então, alguns comentários, e depois, inspirado pela tua fala, e eu tenho uma questão que eu acho que, em meu juízo, é pertinente, né? Então, na perspectiva sociológica, temos, a partir da tua fala, uma questão política da educação como um desafio curricular. Ou seja, como a educação escolar incorpora o contexto social e histórico como ponto de partida de sua organização do currículo. Em outras palavras, trata-se de tomar como desafio docente a construção e fortalecimento de relações sociais democráticas. Essas questões remetem a conhecer as condições de vida das comunidades onde as escolas serão inseridas e os fatores micro e macro que explicam a maior ou menor qualidade de vida experienciada. E esta empresa demanda uma perspectiva interdisciplinar de leitura e ou apreensão da realidade situada. Indo adiante, há que atentar para o fato de que não há saber pelo saber. O conhecimento em sua problematização está conectado com a função social da escola. Daí a preocupação com o sentido dos conteúdos, notadamente na perspectiva de em que grau e medida favorece a emergência de uma sociedade democrática. Nesse sentido, o PIBID e a RP congrega um potencial de formação de docentes como tradutores de cultura, isto é, como oportunidade de dialogar com a realidade social e educacional na perspectiva de qualificação do pensamento social. E eu tenho uma questão que é a seguinte, Sueli. Então, essas são algumas reflexões que me vieram assim à luz da tua fala, e fique muito à vontade se quiseres comentar ou não. E a pergunta que eu te faria é o seguinte, não é? Diante das implicações da política institucional para a constituição e fortalecimento do PIBID como política pública, qual o significado das eleições deste ano para o programa? Era isso por agora. Olha, Alexandre, eu estou pensando assim, a minha esperança, principalmente no que diz respeito à formação de professores, que nós temos que fazer a adequação em tese a 02/2019, que é o alinhamento de formação de professores à BNCC, né? Então, a reforma do ensino médio, ela não é só uma reforma do ensino médio, ela é uma reforma da LDB. Enquanto tal, ela algo, duas coisas que eu chamaria a atenção. A primeira coisa mais séria, talvez, é explicitar em forma de lei a parceria público-privado. Isso não é qualquer coisa que até então, isso não é explicitado de uma forma tão clara, né, como na 13.415. A outra diz respeito a esse alinhamento na formação de professores. Quer dizer, o currículo da BNCC, a reforma do ensino médio, ela foi aprovada em 2017. A BNCC, Ensino Fundamental, foi aprovada em dezembro, no final do ano, que ela foi em fevereiro, né? E a BNCC em dezembro. Mas a reforma do ensino médio já falava, alinhado com a BNCC, quer dizer, já contava como favas contadas aquilo que ia acontecer lá na frente. E, nesse sentido, Maria Helena Guimarães e Castro não veio brincar, tanto que ela conseguiu, a hora que perdeu o espaço no MEC, ela foi para o Conselho Nacional de Educação e terminou o projeto dela, que era a segunda coisa, é amarrar a BNCC, que impõe um modelo de formação na educação básica
as licenciaturas e a pós-graduação, que tem a 01 de 2019, 2020, barra cursos de especialização de pós-graduação em formação de professores, a BNCC. Então, fecha o ciclo, né? Então, eu diria para você, o que nós vamos fazer, em vista da eleição? Espero que ganhemos e quem ganhe defenda a revogação de toda essa legislação que sufoca a gente, né? A BNCC, na minha opinião, é um retrocesso, é um esvaziamento teórico do conhecimento científico traduzido para a educação básica, tira espaço de disciplinas fundamentais como sociologia. Bom, agora eu falo, né? A sociologia não está mais sozinha, né, Alexandre? Né? Estamos fora, né? As únicas que permanecem é português e matemática, e as outras ficam submetidas à mercê da correlação de força de cada estado. Inclusive, nós estamos fazendo esse mapeamento de como está, no nosso caso, a sociologia no currículo, né, como ficou em cada estado. Mas uma coisa é certa, as disciplinas perderam aulas. A física perdeu aula, a matemática, não, a química, a biologia, história, geografia. Isso tudo é um empobrecimento da educação básica, né? E isso tem que ser revertido. Não é possível que a gente não consiga voltar a um modelo anterior que te permitia dialogar, enfim, mil possibilidades, né? Diferente desse, né? Então, meu plano A é ganhar a eleição e o plano B também é ganhar a eleição, porque se não ganhar, nós vamos ter que nos submeter a isso. Então, realmente, por aqui a gente está resistindo na medida do possível. Eu acho que cada comissão de licenciatura, né, tem um papel fundamental nesse momento. Porque, do mesmo modo que fizeram um jogo de ganhar tempo com a Resolução 02/2015, né, acho que você deve ter acompanhado, quer dizer, foi dado tempo, acho que a gente, se formos cobrados, tem que pedir. Se a gente não conseguir, até que a gente consiga ter esse estado de coisa, né? Muito bem, Sueli. Eu comungo, né, com a tua perspectiva e dizer que, bom, né, não há, isso é muito claro no pensamento sociológico, quer dizer, não há sociedade isenta de relações de poder, e a gente sabe que, em que pese, não é, nós temos que fazer o nosso papel, não é, mantermos atentos e atentas às nossas demandas, às nossas lutas e jogar o jogo, como se diz, né? Nós sabemos também que quem ocupa os espaços de poder a nível institucional, nas esferas de poder, a nível legislativo e a nível executivo, não vou nem falar do judiciário, mas isso interfere também, não é muito, não é, no desenlace do jogo. Então, acho que a gente tem que ter claro essa importância, né, dessa conexão que a gente tem que ter com a vida política nacional, na perspectiva de garantirmos, né, uma outra etapa da educação brasileira, superando, né, todos esses retrocessos que a gente tem vivido nesse último período. Eu não sei se alguém teria ainda mais alguma questão, nós estamos com o tempo um pouco estourado, né? E então queria, se ninguém tem mais alguma questão, queria mais uma vez agradecer, Sueli, a sua participação aqui conosco nessa palestra então de abertura aqui do PIBID. Eu tenho certeza que as PIBIDianos, todos os ouvintes, professores, supervisores, enfim, aproveitaram muito, não é, e eu espero, não é, até um outro momento a gente poder também estar aí se encontrando, não é, ou em ambiente acadêmico ou mesmo não é, na esteira da luta aí por uma educação pública de qualidade, tá bom? Fica aqui meu cumprimento, meu agradecimento a você. Lúcia? Assim como o Alexandre mencionou, né, agradecemos a sua participação, os seus esclarecimentos, né, uma excelente fala que esclarece muito mais para os alunos pibidianos quais os contextos que nós vivemos e convivemos. Muito obrigada. Infelizmente, não ocorreu a transmissão ao vivo, mas depois disponibilizaremos no canal do YouTube. Obrigado ao Alexandre, obrigado à professora Gláucia que nos acompanhou durante a transmissão.
e o 17º seminário se estende ao longo do dia de hoje e de amanhã, com sessões de relato de experiências e grupo de trabalho interdisciplinar. O encerramento desse seminário acontecerá amanhã, no dia 30, às 18 horas, com a palestra do professor José Carlos Libano, docente da PUC Goiás, que irá proferir a palestra com o título Finalidades Educativas na Escola, Didática e Desenvolvimento Humano para uma Escola Socialmente Justa. Fiquem conosco nesses 2 dias e nos acompanhem no MConf e pelo canal do YouTube assim que a gente conseguir restabelecer a transmissão. A sua companhia é a razão das nossas reflexões. Aguardo a todos em seguida, às 10h45, para a sessão.